paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Vamos orar ao Senhor. Esses dias eu não consegui gravar, né? Motivos de força maior, mas estava fazendo a obra do Senhor, levando a palavra pessoalmente, aleluia, louvado é o nome do Senhor, usando as oportunidades que Deus nos dá. Amém? Então, Romanos, capítulo 6, verso 12. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós chamamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória. Pai, eu quero te louvar, te bendizer e engrandecer o teu nome, Senhor. Assim como o Senhor diz, Pai, em Salmo 103, que nós deveremos, Senhor, ou louvar o Senhor em tempo, fora de tempo, louvar a todo momento e não esquecer de nenhum, Senhor, dos seus feitos. Senhor, eu te louvo e te engrandeço, Pai, porque o Senhor tem sido conosco, tem nos guardado, tem nos livrado. Senhor, vai repreendendo todo o mal. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço, Pai, porque o Senhor é com o teu povo, o Senhor tem sido conosco, Pai, cada dia da nossa vida, Senhor, que cada um venha ter entendimento, Pai, do teu cuidado, do seu mover sobre cada vida, sobre cada coração, em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 6, verso 12, diz assim: não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências. Né? Então o Senhor está dizendo aqui, ó, não reine, isso é, não deixe o pecado te dominar, né? Não deixe essa natureza pecaminosa sua dominar você, dominar teu eu, né? Então, que no seu corpo imortal, essa natureza pecaminosa, ela vai gritar, né? Ela vai gritar para querer te dominar. Mas a vida de um cristão, ela tem que estar ali constantemente o olhar em Cristo Jesus, olhando Jesus, olhando aquilo que ele fez por nós na cruz. Nós tentando a todo momento, né, matar o nosso eu. Às vezes você olha, quer fazer a justiça com a tua mão, às vezes você olha, você quer fazer do seu jeito, mas é você aguardar com paciência no Senhor. Isto é, ficar ali neutro, né, em alguns momentos, esperando Deus entrar na tua peleja, Porque Deus faz justiça quando você ali, você neutraliza a tua ira, quando você sai de cena, quando você se anula, muitas das vezes, em meio a uma injustiça, em meio a algo que tá te deixando irado. E você então deixa Jesus entrar na tua peleja. Então, ó, não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências. Então, quer dizer, as luxúrias, né, a sua ira, para você não dar a sua ira o alimento que ela quer, para você não dar a luxúria, né, aquilo que ele quer. O teu corpo mortal, ele muitas das vezes vai querer tomar decisões por ele mesmo, vai querer fazer da forma que ele quer. Mas se nós mantemos a nossa fé na cruz, em Jesus Cristo, nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer o dia mal. E quantas das vezes o ser humano tá lá, né? Ele tira o olhar de Jesus, ele comete as loucuras, faz as escolhas erradas, mete os pés pelas mãos e depois fica lá reclamando, fica lá murmurando, não deveria ter feito, se culpando, por que eu fiz? Porque não soube ter autocontrole, não soube matar a carne, não soube neutralizar os sentimentos ali no momento, ó. Nem tampouco apresenteis vossos membros, isso é, o corpo mortal, ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes vos apresenteis a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Então nós não devemos apresentar o nosso corpo como um instrumento para fazer o mal, de iniquidade, né? Mas nós temos que nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Senhor, a minha carne grita para fazer justiça, mas eu permaneço no Senhor. Eu quero guardar a tua palavra, eu quero ser instrumento nas tuas mãos, né? Então, ó, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Isso é, somente Deus pode fazer para nós a verdadeira justiça. E se nós apresentamos a Deus o nosso corpo como justiça, instrumento para a justiça, então a nossa fé vai ser diariamente naquilo que Jesus fez por nós, uma obra terminada. Então a justiça de Deus vai estar sobre nós. Não porque nós somos instrumento para a justiça de Deus que nós somos perfeitos, mas nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então,
olha que continua a dizer, verso 14. Para que o pecado não tenha domínio sobre vós. Quando nós olhamos para a cruz, aquilo que Jesus fez por nós, nós conseguimos ali permanecer com foco, né? Eu mato a minha carne, eu mato o meu ego, o meu orgulho, mas eu permaneço em Cristo Jesus, porque Ele pagou um preço na cruz por mim. Ele é merecedor que eu me diminua diante dessa situação para Ele estar no controle da minha vida. Como que eu quero que ser justificado por Deus se eu não permito, né, Jesus me justificar? A graça de Jesus estar sobre mim, né? A obra terminada de Deus ser sobre mim. Mas nós temos que continuar ali diariamente, confiando nessa obra terminada de Jesus sobre nós, que está em Lucas, capítulo 9, 23 e 24. Foi consumado. Na cruz foi consumado. Jesus pagou o preço por nós. Ele pagou um preço caro pelo pecado da humanidade, para nos resgatar. E nós não podemos desmerecer isso que Jesus fez, dando tudo que a nossa carne quer, mas nós temos que entender que Ele nos tirou daquela posição. E quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, Ele nos tirou de uma posição de escravos espirituais. Então nós não podemos querer voltar para essa posição de escravidão, para que o pecado não tenha domínio sobre vós. Então você tem que apresentar o teu corpo ao Senhor, seus membros, né, como instrumento de justiça, para que o pecado não tenha domínio sobre vós. Se você está em Deus, está em Cristo Jesus, a natureza pecaminosa não vai ter domínio sobre você. Você vai ter a natureza de Jesus Cristo. Você vai ter a natureza de Jesus. Você vai ter exemplo de Jesus. Você vai exercer a fé em Cristo, que nos ensinou a ser humilde, a ser calado diante da situação e deixar Deus vir e agir ao nosso favor. Pois não estáis debaixo da lei, né, mas debaixo da graça. Então, na lei, né, ali, muitos querem dente por dente, olho por olho, não se importe mais, né, ali com a graça. Muitos estão assim, não está se importando com a graça de Deus derramada sobre ele. Está vivendo como se na lei. Eu tenho que fazer pela força do meu braço. Não, e Jesus está dizendo, eu sabia que vocês não conseguiriam pagar esse preço em prol dos pecados, em ser santos por causa da sua natureza pecaminosa. Quando Adão e Eva caiu, nós ali caímos junto com eles. Nós temos uma natureza pecaminosa devido à queda de Adão e Eva. Mas quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, nós somos ali, né? Se nós oferecemos nosso corpo diante de Deus, um sacrifício vivo diante do Senhor, então nós somos como um instrumento de justiça, a justiça de Deus sobre a terra, né? Então nós não estamos debaixo da lei, né? Se nós tratarmos de viver esta vida segundo a lei, então não importa como seja a lei, né? O nosso direito ali vai ser ali o nosso direito ali vai ser exercido para punição, né? Se você quer viver debaixo da lei, exercer como a lei, a tua ira permanecer como na lei, então você não vai estar debaixo do domínio da graça de Jesus. Então você vai ter o quê? Ali, você vai ter um domínio que você vai permitir uma natureza pecaminosa estar sobre você. Mas se você está debaixo da graça de Jesus Cristo, você não tem mais essa natureza pecaminosa. Você vai anular essa natureza pecaminosa. Não, você não vai mais fazer parte, porque a graça de Deus, através de Jesus Cristo na cruz, nos deu a remissão dos pecados. Então você não tem mais uma natureza pecaminosa, você tem que ter entendimento sobre isso. Isso não te dá motivo, eu sou justificado, eu posso pecar. Não, isso quer dizer que Jesus justificou os seus pecados na cruz. Quando você o aceitou como Senhor e Salvador, a graça de Deus está derramada sobre você. Então você já não possui mais essa natureza pecaminosa. Você não é mais como você era no mundo. Você não pode ser mais como você estava no mundo. Então agora nós temos que olhar para a graça de Deus, para a bondade de Deus, que é exercida através do Espírito Santo de Deus, né? Que foi dada a todo aquele que nele crê. Então nós somos agora povo de Deus. Então nós temos que olhar para a graça de Deus derramada, para a bondade de Deus derramada sobre nós, aleluia, que é dada através do Espírito Santo de Deus. Que quando nós aceitamos Jesus na cruz, ele nos deu esse ajudador, o Espírito Santo de Deus,
que nós por nós mesmos não conseguimos. Então nós não estamos na lei, mas na graça. Quando a ira for vir sobre você, clame pelo sangue de Jesus. Clame pelo poder de Deus sobre a tua vida. Peça misericórdia, sabedoria, instrução. Não permita a ira vir sobre você. Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, ele está dizendo aqui, olha, lembra lá no versículo 1 do capítulo 6, que diz assim, ó, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não, não é isso que Deus quer para nós, né? Se nós acreditássemos nisso, nós não temos entendimento da graça de Deus sobre nós. Se nós acreditamos que nós podemos continuar a pecar porque a graça de Deus está sobre nós, nós não tivemos o verdadeiro entendimento, que nós não possuímos mais uma natureza pecaminosa. Nós não possuímos mais, porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então, olha, ó, Deus não quer, olha, presta atenção, ó. Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Deus não o quer. Então, Deus não quer, verdadeiramente Deus não quer. Ele se aborrece quando ver alguém na situação de pecado. De natureza pecaminosa você não tem mais. Agora, é opção sua, pecar ou não, porque o véu foi rasgado, né? Ali as vendas dos teus olhos caíram. Então não volte a pecar, porque você já tem conhecimento entre o pecado e o que não é pecado, o que é certo e o que é errado. Ó, então nós não podemos ter essa ideia de pensar que nós estamos debaixo de um domínio maligno do pecado. Não, nós não estamos. Você que é Jesus, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que é cristão, você não está debaixo de uma natureza pecaminosa. O mal não pode habitar em você. Você não pode deixar o inimigo colocar isso na tua cabeça. Você não tem influência maligna. Você pode ouvir setas malignas, né? Receber ali opressões, mas o inimigo não pode estar agindo dentro de você, porque você não tem mais essa natureza pecaminosa, porque você está na graça de Deus. E na graça de Deus foi anulada essa natureza pecaminosa. Agora você tem a natureza de Cristo. Você tem agora o caráter de Cristo. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Então você tem que ter entendimento. Você consegue sim. E quando for injustificado, alguém não foi justo comigo, eu fui injustificado, né? Ali eu fui caluniado, eu fui desprezado, humilhado. Contudo, eu permaneço sendo bom. Contudo, eu permaneço sendo fiel a Deus. Contudo, eu continuo na minha liderança do Espírito Santo, na liderança do Espírito Santo de Deus. Contudo, eu vou exalar o que é bom. Contudo, eu não vou dar a resposta que essa pessoa necessita ouvir. Não vai ser de mim, não sou eu que vou, né, afrontá-la, mas eu permito o Espírito Santo de Deus entrar na minha guerra e guerrear as minhas guerras. Então, nós não temos uma natureza pecaminosa. Olha a revelação de Deus para nós no dia de hoje. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você não tem mais essa natureza pecaminosa. Você não mais faz parte dessa natureza pecaminosa. Você foi justificada pelo sangue do Cordeiro. Faziam-se sacrifícios em prol dos pecados. E todo ano tinha que fazer novamente. Mas Jesus, porque ali era justificado aqueles pecados, mas não eram perdoados. Jesus veio para remir os nossos pecados. Nós fomos perdoados porque foi aceito por Deus o sacrifício de Jesus. Jesus foi como um cordeiro manso ao matadouro. Ele foi lá e nos resgatou de um lamaçal de pecado. Ele foi o cordeiro vivo, irrevogável, inquestionável diante do inimigo da nossa alma. Então o preço foi pago, porque nosso Deus é um Deus legalista. Era necessário um sacrifício perfeito em prol do pecado de uma humanidade. E Jesus cumpriu, porque Deus deu o que era em excelência em prol de nós pecadores. Tinha que ser algo em excelência para resgate de um povo. Porque quando Deus nos fez lá, né, no Jardim do Éden, quando fez o homem e a mulher lá, quando eles pecaram, eles eram em excelência. Então, para resgatar aonde o mal entrou, tinha que ser um sacrifício em excelência. E Deus deu o que era de melhor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós não possuímos. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador?
Você não possui mais uma natureza pecaminosa. Quantas vezes nós olhamos e falamos, Senhor, se fosse em outro tempo, eu teria agido diferente, eu não teria feito assim. Isso não quer dizer que você não vai pecar. Isso não quer dizer que você não vai errar. Porque nós estamos em um mundo onde somos influenciados, infelizmente. Mas você vai começar a, agora, orar mais, buscar mais, dar mais para o teu espírito e menos para a tua carne. Então você vai começar a ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, que palavra abençoada. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sereis servos daquele a quem obedecerdes. Então, o crente tem que saber que ele não é mais escravo, né? Ele é servo. E se ele é servo de Jesus, ele se apresenta a Deus como um sacrifício, né? Vivo ali no altar de Deus, deixando o Espírito Santo de Deus conduzir. E não vai ser servo do inimigo, do pecado. Porque se nós apresentamos como servo do pecado, nós estamos obedecendo a quem? O inimigo da nossa alma, ó. Daquele a quem obedecerdes, do pecado para a morte. Então, ó, não sabeis vós a quem vos apresentardes como servos para obedecer, sereis servos daquele a quem obedecerdes, do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, se você obedece a Jesus, você é servo de Deus. Você está obedecendo para a justiça de Deus, para ser justiça de Deus na terra. Mas se você obedecerdes ao pecado, você está obedecendo para a morte. É um método que o inimigo tem de nos levar ao fracasso e à perca do reino de Deus. É nos fazendo a submeter a ele. Mas você que aceitou Jesus, você não se submete mais a ele, porque você não possui uma natureza pecaminosa. Você não possui mais. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então agora você vai obedecer ao Espírito Santo de Deus, a Deus, para a obediência, né? Para a justiça de Deus. Então, é necessário o crente obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus, né? Ele não pode mais ir pela força do seu braço. Ele não pode mais fazer por si mesmo, mas ele tem que olhar para a cruz, né? E ser ali como um cordeiro. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer o que é necessário fazer. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, em meio às desavenças, em meio às calúnias, em meio às difamações, em meio às injustiças da terra, ele vai vir e vai se fazer justiça por nós. Aleluia! Porém, graças a Deus, que embora tenham sido servos do pecado, obedeceste de coração aquela forma de doutrina que fostes entregue. Então o Senhor está dizendo, olha, éramos escravos ali, uma natureza pecaminosa. Mas Jesus, ele foi crucificado para nos resgatar dessa doutrina de Satanás. Ele veio para nos dar entendimento das coisas do reino de Deus. Então agora nós não somos mais escravo dessa doutrina de morte, né? Então Jesus, ele foi entregue para nos resgatar, aleluia. Porém, graças a Deus, embora tenham sido servos do pecado, obedeceste de coração aquela forma de doutrina a que fostes entregue. Então, o Senhor deu ali, né, para nós essa possibilidade de ser resgatado dessa doutrina de Satanás. Aleluia. Então, muitas das vezes, nós não temos esse entendimento, mas Deus está falando hoje. É necessário ter entendimento de todas as coisas que vêm, né, de Deus ao crente, por meio de Jesus Cristo na cruz. Tudo que Jesus fez por nós. Nós éramos escravos do pecado, de uma natureza pecaminosa. E nós fomos agora salvos pelo sangue do Cordeiro. Então tem que ter entendimento, né, que nós obedecíamos uma doutrina de Satanás, mas agora nós fomos resgatados pelo próprio Jesus Cristo. Ó, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Se nós fomos libertos do pecado, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi santo, perfeito, irrevogável, inquestionável. Então, nós fomos agora feitos servos da justiça. Se nós somos servos da justiça, quando vier o mal, nós vamos fazer o quê? Permanecer em oração, crendo, declarando e confiando na
vitória do povo de Deus. Quando vier a doença, nós declaramos a cura. Quando vier a falência, nós declaramos a abundância de Deus. Quando fecha uma porta, nós declaramos que Deus está abrindo uma maior. Porque Deus deu Jesus, que foi ao inferno e resgatou para nós todas as bênçãos que tinham sido ali restrita devido ao pecado de Adão e Eva. Mas nós não somos mais de natureza pecaminosa. Nós somos justificados. Nós estamos no tempo da graça, nós não vivemos pela lei. Então, se nós não vivemos pela lei, nós não vamos fazer na força do nosso braço, mas vamos agir a fé no nome de Jesus. Então nós somos libertados e fostes feitos servos da justiça. Então antes nós éramos escravos daquela natureza, aonde a natureza pecaminosa, ela quer fazer na força do braço, ela quer brigar, ela quer, fazer tudo que não agrada ao Senhor. Mas agora somos feitos servos de justiça. Isso é justiça de Deus, é a fé na cruz. Aleluia! Nós temos que ter uma constante visão do que Jesus fez por nós na cruz. Todos os dias ser grato, obrigada, Senhor, porque o Senhor deu Jesus por mim na cruz. E eu não sou mais escravo do medo, do pecado. Eu não sou mais escravo, porque eu não tenho uma natureza pecaminosa mais, Senhor. Eu tinha, mas eu não tenho mais, porque eu aceitei esse sacrifício de Jesus. Eu não vou viver segundo a lei, Senhor, mas segundo a graça. Então eu sou o sacrifício, eu permito o Espírito Santo de Deus guiar a minha vida. Falo em termos humanos, pela fraqueza da vossa carne. Aleluia, que assim como em iniquidade apresentaste os vossos membros para servirem a imundície e a maldade para a maldade. Assim apresentai agora os vossos membros em santidade para servirem à justiça. Assim como nós antes, nós dávamos tudo à nossa carne, porque nós tínhamos aquela natureza pecaminosa, quando o nosso fundamento eram as coisas do mundo e não as coisas de Deus. Nós servíamos o mal, nós éramos maldosos. Agora, aceitando a Jesus, nós temos que apresentar os nossos membros, isso é, sermos um sacrifício diante do altar do Senhor, para servir em santidade, para nós servirmos a justiça de Deus, para nós sermos feito agora ali justiça de Deus na terra. Então, quem pode devolver a justiça e a santidade às nossas vidas, é somente aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ele pode ser a justiça e santidade em nós. Nós não tínhamos. Nós tínhamos perdido, essa santidade, essa justiça, quando Adão e Eva caiu. Mas quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos devolve a justiça de Deus e a santidade. Então nós temos que todos os dias clamar a Deus pela sabedoria, para a inteligência, clamar a Ele para que nós venhamos ter entendimento de tudo que Jesus fez por nós na cruz. Ele já nos deu. Aí você vai falar assim, eu não tenho paciência. Quando você aceitou Jesus, você aceitou o Espírito Santo de Deus, Consequentemente, Ele habita em você. Então, a paz está aí. Você tem autocontrole, você tem que pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência, me ensina a usar os dons que o Senhor me deu. Me ensina, Senhor, administra dentro de mim, Espírito Santo de Deus. Me ensina a administrar aquilo que o Senhor já me deu, já foi possuído pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Jesus. Ele foi lá e resgatou para nós tudo aquilo que nós tínhamos perdido, que era a santidade. Ele resgatou para nós. Então nós temos autocontrole, nós temos sabedoria, nós temos inteligência, nós somos em excelência no nome de Jesus, porque Ele assim nos fez. E foi necessário um sacrifício de Jesus para nós resgatarmos tudo isso. Então, agora nós apresentamos o nosso corpo à santidade para servirem em justiça. E a justiça de Deus é aquilo que Jesus fez por nós na cruz. É exclusivamente deixar o Espírito Santo de Deus exercer o papel dele dentro de nós, nos ensinando. Toda decisão que nós vamos tomarmos, nós temos que vigiar, orar e falar, Senhor, me ajuda. Qual seria a decisão que o Senhor queria que eu tomasse? Qual que é a decisão que o Senhor quer que eu tome? Como eu devo agir? E o Espírito Santo de Deus vai te direcionar. Porque quando fostes servos do pecado, estavais livres da justiça. Então, quando você estava numa natureza pecaminosa,
antes da conversão de Jesus Cristo, você não tinha essa justiça de Deus. Você não tinha, né? Se você tinha uma natureza pecaminosa, você não estava na justiça de Deus, que era que excelência. Ó, que o fruto, pois, tinhais daquelas coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, qual é o fruto de todo aquele mal, né? Que fruto, pois, você tinha daquelas coisas que vos envergonhais? Então, é assim, coisas que nós fazíamos, coisas que era pecado, que nós nos envergonhamos. Que fruto nós tínhamos? Aqueles frutos não eram bons. Aquilo não era bom para nós, era para a morte, né? Então, quando nós não olhamos para a cruz, nós estamos renegando a graça de Deus e nós estamos voltando para o tempo da lei. E Deus não quer isso, Ele quer que nós tenhamos entendimento que nós somos mais que vencedor, somos nação eleita, somos povo adquirido de Deus, adquirido pelo sangue do Cordeiro. Nós somos povo santo, aleluia. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende os vossos frutos em santificação e, por fim, a vida eterna. Então, agora, em Cristo Jesus, nós somos fomos libertos daquela natureza pecaminosa. Nós não temos mais essa natureza pecaminosa. Você não tem mais essa natureza pecaminosa. E você é feito servo de Deus. Você é servo de Deus. Então, agora, né, você é instrumento na mão do Senhor e não na mão de Satanás. Tendes os vossos frutos em santificação, que é o fruto do Espírito Santo de Deus, que vai nos levar ao objetivo certo, a fé em Cristo Jesus, que vai nos moldar todos os dias. E, por fim, a vida eterna. Então, nós só vamos alcançar a vida eterna quando nós nos oferecemos como sacrifício vivo ao Senhor, né? Aniquilando em nós todo fruto de maldade. É como uma fruteira. Vamos imaginar que você é a fruteira, né? E nessa fruteira aí tava cheio de frutos podres, ruins, né? Indesejáveis, amargos, contaminados, venenados. Agora, quando você aceitou Jesus, Ele tirou todo esse mal, tudo isso que não era dele, não pode fazer parte da tua fruteira mais. Então, agora são frutos bons, comestíveis, coisas que alegra, coisas boas, né? Se antes você tinha ódio, agora você tem amor. Antes você não tinha paz, você era inquieto, agora você tem a paz de Jesus Cristo. Antes você era falador, agora você é calado para permitir o Espírito Santo de Deus te revelar. Antes você tinha ódio, agora você tem amor. Antes você tinha inveja, agora você abençoa o próximo. Porque Deus, Ele não nos fez para ser mal, mas sim perfeição. Né? Então, quanto mais você é bênção de Deus para abençoar outras vidas e não para ser um invejoso, não para querer ter mais que o outro, mas para você se fazer em sacrifício diante do Senhor. E Ele cuida das suas necessidades. Ó, porque o salário do pecado, olha, se nós agora somos servos de justiça, servos de Deus, então os frutos, ó, tendes os vossos frutos em santificação, né? Que é o objetivo nosso é ter fé. Por fim, a vida eterna. Então, se nós vamos aniquilar todo o mal, né, que nos leva à morte, todo fruto ruim, então a consequência é o quê? A vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Aleluia! Uma morte espiritual. É uma morte espiritual. Quantas pessoas vivem, mas ela é pecadora e ela tem uma morte espiritual. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a bênção de Deus para nós, o que Jesus adquiriu para nós na cruz, é aqui a vida eterna. E que começa aqui nesse plano, começa aqui nessa terra, começa hoje, né? Você ter entendimento disso. Não é somente quando Jesus voltar. Ele já nos fez em excelência para esse tempo, né? Então nós temos que viver, tomar posse de tudo que Ele fez por nós. Em Daniel, capítulo 7, verso 27, diz assim: E o reino e o domínio e a majestade dos reinos que estão debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, do Altíssimo, cujo reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e o obedecerão. Então, a majestade dos reinos, elas são dadas ao povo de Deus. Então, nós temos que fazer
como sacrifício vivo diante do Senhor, para nós sermos como esse povo que Deus vai dar ali, né? Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Então, o reino e domínio de todas as coisas é dado ao povo de Deus. Se nós não tivermos entendimento disso, como nós vamos dominar? Como nós vamos reinar? Se o Senhor está dizendo que o reino e o domínio e a majestade dos reinos que estão debaixo do céu serão dados ao povo dos santos dos Altíssimo. Ele vai reinar, né? Naquele grande dia. Hoje o reino na terra está sob o domínio de Satanás, mas vai ter aquele dia em que vai estar no domínio do povo de Deus. E nós já podemos reinar onde nós estamos, onde nós declaramos, aonde o Espírito Santo de Deus está. Se ele habita em você, você vai reinar. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa ter falado no teu coração. Obrigada, Deus, por essa palavra, por esse entendimento. Obrigada, Senhor. Eu te louvo, te engrandeço, Senhor, pela tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento. Mano, glória a Deus, aleluia.